Oi, pessoal. Então, AVA da terceira unidade, né? Estudo dirigido. Vocês vão ter dois estudos dirigidos para resolver nessa terceira unidade. O primeiro deles é esse, sobre convívio hospitalar e infrações éticas. É um assunto que a gente já está trabalhando na sala de aula, né? A gente já vem estudando sobre ética e bioética aplicada à enfermagem. Então, a gente hoje vai compreender sobre alguns conceitos muito importantes e que precisam ser aplicados, né, quando a gente estuda sobre infrações éticas e sobre esse convívio hospitalar. Então, primeiro que tudo, né, é, eu coloquei aqui nessa aula sobre focado no convívio hospitalar, mas nós sabemos que as infrações éticas, elas podem ser cometidas pelos profissionais da saúde em qualquer contexto, né? Inclusive fora do ambiente de trabalho. E aí, até nesse momento, fora do ambiente de trabalho, a gente também é responsável por isso. E aí, o hospital, ele é um ambiente onde o papel é oferecer o melhor cuidado e um cuidado mais intensivo. Então, é aquela coisa que a gente já conversou muito em sala de aula, né? Nós, enquanto profissionais, escolhemos estar naquele local, mas o nosso paciente não. Ele realmente está lá em busca de um tratamento, né? Muitas vezes passa meses, né? E até anos hospitalizado. Então, realmente não é uma escolha estar nesse local. E aí, cada paciente que a gente atende é um universo pessoal. Então, a gente precisa compreender toda a dinâmica de vida, de família, né? E até mesmo de adoecimento e de melhora do quadro do nosso paciente. E também pensar que existem valores que são levados em consideração por aquela pessoa, né? Então, aspectos como religião, como crenças, como renda, enfim, como cultura mesmo, né? Devem ser considerados por nós, enquanto profissionais de saúde, na hora que a gente está cuidando desse paciente, né? Então, o hospital, ele vai ser definido como um ambiente, né, que passa a ser uma sociedade composta por várias pessoas com diferentes valores culturais e morais, né, como vocês estão vendo aqui. E aí, essas pessoas com diferentes valores culturais e morais não são só os pacientes, somos nós também quanto profissionais. E aí eu até venho conversando com vocês, né, que nós precisamos deixar de lado muitas vezes as nossas crenças e as nossas opiniões para que elas não acabem influenciando na forma com que a gente lida com determinadas situações do nosso ambiente de trabalho, né? E aí, para isso, é preciso que a gente tenha tolerância e respeito ao próximo, né? É primordial para um bom cuidado em saúde. E ainda que seja impossível curar, é possível cuidar. E aí a gente já discutiu muito sobre isso em sala de aula, né? Não existe enfermagem por amor, e a enfermagem não é somente um ato de cuidar, existe um processo muito mais amplo que está em volta de tudo isso, né? Mas sem dúvida nenhuma, a nossa profissão ela tem esse papel de cuidar, porque na hora que o nosso paciente está lá no serviço de saúde, como por exemplo, no serviço hospitalar, nós somos a classe, né? Nós somos a equipe de enfermagem que tem um contato mais próximo e direto com esse paciente. Então, ainda que a gente veja que, por exemplo, a gente até já conversou em sala de aula, né? Ah, mas é um paciente que está inconsciente, desorientado, é um paciente que está em UTI, por exemplo. A gente precisa conversar, a gente precisa, enfim, ter um mínimo de diálogo, precisa sim, né? Porque é o cuidado que a gente tem, o respeito que a gente tem pela vida humana, né? Não só enquanto a vida, mas inclusive também em situação de morte, né? Que foi algo que também a gente já conversou em sala de aula. E aí, dentro desse contexto, gente, desse contexto de hospital, né, que é o que eu estou trazendo aqui, mas em diversos contextos, seja na atenção primária, seja em órgãos de gestão, né, quem já trabalhou com atendimento ao público, né, em secretarias de saúde, etc e tal, tanto no ensino da enfermagem, né, ou de outras áreas da saúde, nós temos que estar muito ligados, né, a algumas situações em que a gente possa estar cometendo infrações éticas, né? E aí nós sabemos que nós da classe da enfermagem, né? Nós temos um Conselho Federal de Enfermagem, né? Que tem uma resolução do ano de 2007 que vai normatizar o Código de Ética dos profissionais de enfermagem. E aí a gente já estudou sobre isso, né? Tanto o Código de Ética quanto a Lei do Exercício Profissional, são dois documentos
muito importantes, que devem ser nosso livrinho de cabeceira, né, que fundamentam todo o nosso cuidado e a nossa assistência, né? E aí, dentro desse código de ética dos profissionais de enfermagem, nós temos alguns artigos, e aí eu trago para vocês em especial esse artigo 12, que vai falar sobre responsabilidades e deveres, e vai dizer: é responsabilidade e dever assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livres de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, né? Então, é nossa responsabilidade e também é o nosso dever executar as nossas ações de cuidado, né? Enquanto equipe de enfermagem, que é isso daqui cabe à equipe como um todo, né? Para que a gente não faça, não cometa nessas infrações éticas que é a imperícia, a negligência e a imprudência, tá? Então, vocês com certeza ao longo da vida, né, já ouviram falar desses 3 conceitos, e aí agora a gente vai entender um pouco mais sobre o que significa cada um deles, tá bom? Então, para começar, eu trago para vocês a imperícia, né? A imperícia, ela é caracterizada pela falta de conhecimento, vejam aqui, falta de conhecimento ou de preparo técnico ou habilidade para executar determinada atribuição, né? E aí eu trago para vocês, eu acabei ficando aqui na frente da charge, né? Mas eu trago para vocês essa chargezinha que eu achei super interessante, para que a gente possa ver como essa imperícia ela acontece na nossa realidade, né? E aí a charge diz o seguinte, né? É um burro, né, que tá vestido aqui de profissional da saúde, e aí ele fala para o paciente, né? Não se preocupe, mesmo sendo um campeão de erros médicos, sou um ótimo cirurgião plástico, você está em boas mãos, né? Então ele já está aí entregando que ele é um campeão de erros médicos, então falta conhecimento, falta preparo técnico e falta habilidade, né? Mas ainda assim ele vai executar o procedimento, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma das infrações que esse profissional ele está cometendo é a infração da imperícia, né? E aí eu chamo a atenção de vocês porque essa imperícia ela pode ser, ela pode se dar de várias formas, né? Então, eu tenho determinado conhecimento sobre isso, né? Por exemplo, eu vi na sala de aula, né? Isso é muito comum de acontecer, sabe, gente? Quando vocês começam a ter algumas aulas, por exemplo, né, de aplicar medicação, né? Quem nunca aplicou, né, e tal, não tem técnico de enfermagem e tudo. E aí a gente começa a dar aula para vocês e aí chega alguém na casa de vocês e pede: então, tem como você aplicar aqui esse anticoncepcional aqui para mim, né? E aí acaba aplicando, né, enquanto acadêmico de enfermagem, só porque teve algumas aulas, né, e está, sim, atuando com imperícia, né? Atuando com imperícia por quê? Porque você tem o conhecimento, né? Por exemplo, você tem o conhecimento, mas você não tem o preparo técnico e nem tem a habilidade, tá? Professora, mas eu fiz perfeito, nunca aconteceu nada. Então, nunca aconteceu nada daquela vez, o que não significa que não possa acontecer, né? Então, eu já me deparei muito com essas situações, né, de pessoas pedirem, até hoje mesmo, eu que já tenho um Corém, né, eu que já atuo na área e de aplicar determinadas substâncias aí, e aí a gente precisa ter muita ciência sobre essas infrações para que a gente não possa cometer, né? Então, a imperícia, vocês vão lembrar que é o quê? Falta de conhecimento, de preparo técnico e ou, né, pode ser os 3 juntos ou pode ser apenas um dos, habilidade para executar determinada atribuição, certo? Depois nós temos a imprudência, né? A imprudência, ela consiste em agir com descuido ou sem cautela e causar um dano que poderia ser previsto ou evitado. Então, isso aqui é muito importante porque a imprudência ela acontece, né, com uma certa ciência. É tanto que essas infrações, vocês vão ver que elas sempre vão terminar com ência, né? No caso, essa daqui vai terminar com ência, que quer dizer conhecimento, né? Então, existe um conhecimento, mas esse conhecimento ele é aplicado com descuido, como vocês podem ver aqui. Então, a gente tem um conhecimento de que se eu aplicar, por exemplo, uma coisa que já aconteceu comigo também, né, que eu vi na prática, e eu acho que já até citei o exemplo para vocês.
Eu sei que eu não devo, né, que eu não devo administrar duas medicações numa só seringa. Por exemplo, misturar uma medicação com a outra, colocar lá dentro da mesma seringa e aplicar de uma vez no paciente, né? Eu sei que eu não posso fazer isso, né? Mas ainda assim, eu realizo esse procedimento sem cautela, sabendo que eu posso causar um dano, né? Sabendo que eu posso causar um dano para o meu paciente, né? E aí entra aqui, não poderá causar um dano previsto e que, sem dúvida nenhuma, é um dano que pode ser facilmente evitado, porque se eu sei que eu não posso, aí eu vou colocar duas seringas, uma para cada medicação, né? Assim, então a imprudência, ela vai estar muito relacionada com essa questão de descuido, né? Com aquele jeitinho brasileiro que muitas vezes a gente dá, né? Mesmo sabendo que, ai, mas eu já fiz isso muitas vezes e nunca deu errado, né? Então não é porque nunca deu errado que não possa dar alguma vez. E aí você vai estar cometendo essa negligência, aliás, essa infração chamada imprudência, tá? E aí eu trago mais uma vez uma chargezinha para vocês que fala: doutor, minha perna foi reimplantada no lugar errado. E aí ele fala: calma, veja pelo lado positivo, você continua com as duas pernas, né? Então, aqui, sem dúvida nenhuma, é uma situação em que houve descuido, houve falta de cautela, né? Causou um dano para o paciente, aqui, como vocês estão vendo, né? Mas, mesmo assim, foi tratado com naturalidade, né? Então, a imperícia está relacionada a isso, né? Essa palavra descuido e essa falta de cautela, e mesmo assim o procedimento ele é realizado, né? A conduta ela é realizada, certo? E aí nós temos um outro conceito, que é o conceito de negligência, né? Esse conceito ele é muito comum, a gente fala muito disso e muitas vezes a gente fala muito de negligência sem saber de fato o que é que ela significa, né? E aí a negligência ela consiste no ato omisso de deixar de fazer o que é necessário, gerando resultados prejudiciais, né? Então aqui você não é que você faz errado e nem é que você faz com descuido, você realmente não faz, né? Então deixar de fazer o que é necessário e que gera resultados prejudiciais. E aí, como eu falei para vocês, a gente escuta muito falar sobre isso. Certamente vocês, quando assistirem essa aula, vão refletir aí sobre alguma situação do convívio que já se depararam ou que já viram alguém se deparar com situação de negligência, como por exemplo essa daqui, né, dessa matéria que eu trouxe para exemplificar essa negligência, que é bem comum situações como essa, né, que vai falar: hospital é condenado a pagar danos morais por demora e negligência em atendimento emergencial, né? Ou seja, são aqueles casos em que o paciente ele vem a óbito numa fila de espera, né? São aqueles casos que o paciente está em risco iminente de morte e ainda assim aquele procedimento ele não acontece ou ele demora a acontecer, né? Gerando resultados prejudiciais ao nosso paciente, né? Os próprios erros, né? As próprias iatrogenias. Iatrogenia significa erros, né? Também que a gente pratica. Que a gente pratica não, né? Que a gente pode praticar na nossa conduta profissional, elas podem ser caracterizadas aqui como negligência, né? Então, muitas vezes a gente sabe que tem que fazer determinada coisa, mas aí acaba passando para frente, e isso acaba trazendo um dano muito maior para o paciente do que a gente possa imaginar, né? Então, deixar de fazer o que é necessário, gerando resultados prejudiciais. E aí, como eu falei, esses resultados prejudiciais, eles podem ser desde o óbito até outras questões, como, por exemplo, eu já vi em matérias, né, em jornais, que falam que alguns profissionais, quando eles vão fazer cirurgias, eles não se atentam, por exemplo, para um membro que tem que amputar e eles acabam amputando o membro errado, né? Então, imagine só, você é para amputar a perna direita por conta de diabetes, no exemplo, né? E acaba amputando a perna sadia, que é a perna esquerda. Então, veja só que dano, né? Que prejuízo você vai causar para a vida daquela pessoa estando
cometendo não só uma negligência, mas também uma imperícia, né? Que é outra coisa também que eu chamo a atenção para vocês. Essas três infrações éticas, elas podem acontecer de maneiras isoladas, mas elas também podem acontecer as três juntas, né? Então, uma situação, ela pode estar relacionada à negligência, à imperícia e à imprudência, né? E aí, na sala de aula, a gente vai estar discutindo sobre os dilemas éticos, né? E nessas situações de dilemas éticos, a gente vai ver em quais casos é caracterizado negligência, imperícia, né? E por aí vai, certo? Então, esses são os principais conceitos que a gente precisa compreender quando a gente estuda sobre infrações éticas. Tá? E aí, como a gente já vem conversando, né, nas nossas aulas sobre ética e bioética na enfermagem, nós, enquanto equipe de enfermagem, temos dois órgãos que são responsáveis por analisar as ocorrências éticas. Então, tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais de enfermagem, eles são os órgãos fiscalizadores, né, para que de situações como essas, e inclusive são esses órgãos, a gente já conversou sobre isso, né, mas vale a pena reforçar, são esses órgãos, tanto o Corem quanto o Cofem, que vão aplicar as penalidades, né? Então, de acordo com a consequência, né, se caracterizou como imperícia, imprudência ou negligência, haverá as consequências de acordo com a presença ou não do dano, né? Então, quanto mais grave, obviamente, né, quanto maior o dano para a vida e para a saúde do paciente essa infração ela for cometida, mais alto, né, maior vai ser a consequência. E aí essa consequência a gente vai ver mais à frente quais podem ser. Tá? Então é muito importante lembrar que são os nossos dois órgãos que ficam responsáveis por analisar essas questões. Eu lembro que até em uma aula nossa, alguém perguntou, né, nos seminários que vocês apresentaram, alguém perguntou, professora, mas como é que quem é que julga primeiro, né? Passa primeiro para quem? Como é que acontece? Então, assim, é só a gente pensar que a coisa ela deve começar do menor para o maior. Então, diante de uma situação de imprudência, né, houve uma denúncia, vai ser investigado sobre aquele caso. Então, qual é o primeiro órgão? O órgão que está mais próximo é o quê? O Corem. Então, o Corem é do menor, né, para o maior. Se o Corem não resolve, se o Corem precisa da equipe, de uma equipe maior, inclusive uma equipe de outros lugares, né, para ajudar nesse julgamento, então se aciona o COFEM, certo? Então não esses órgãos, esse fluxo, na verdade, acontece dessa forma, tá? Então é importante que vocês não esqueçam disso. E aí, em relação às penalidades, né? As penalidades, elas são atribuídas pelos conselhos regionais e pelos conselhos federais. Então, dependendo de qual conselho for aplicar a penalidade, né, elas também vão ser diferentes. E aí, essas penalidades, elas podem ser advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Inclusive, a gente já estudou sobre isso quando a gente falou sobre o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, e ao Corem cabe impor aos profissionais as penalidades, salientando que determinadas penalidades só podem ser aplicadas pelo COFEM. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, dependendo da situação, esse caso, né, ele vai ser passado para o Conselho Federal para que ele possa aplicar a penalidade, para que ele possa julgar esse caso, né? E aí eu falo em julgar porque realmente é um julgamento mesmo, né? Precisa dos profissionais que foram envolvidos na situação, precisa de entrevista, tem casos que vai precisar do familiar ou do próprio paciente, né, para explicar como foi que aconteceu. Então, é realmente algo que é basicamente um júri, né, um tribunal que acontece, e aí é a partir disso que vai se aplicar a penalidade de acordo com o dano causado, né, e de acordo com a infração cometida também, certo? Então, não esqueçam desse detalhe. E aí, como eu havia dito, né, em relação às penalidades, né, nós temos a advertência verbal, multa e censura. Então, a advertência verbal, ela é aplicada ao profissional de forma reservada, importante isso aqui, e será registrada no prontuário dele na presença de duas testemunhas, né? Então, assim, dentro do nosso código de ética, nós temos direitos
deveres, responsabilidades e proibições, né? E aí, inclusive, se essa advertência verbal, ela, por exemplo, for cometida de forma na frente de outras pessoas, né? De forma que haja coerção, que haja, enfim, que haja essa situação de mal-estar, esse profissional, mesmo estando errado, ele também pode rever essa conduta, né? Então, é muito importante também que quem vai aplicar a conduta, ele tenha ciência de como deve fazer isso, né? Então, eu tenho o direito, aliás, eu tenho o dever de advertir verbalmente o meu profissional? Tenho, mas eu tenho que fazer isso em que situação, né? É nessa situação que eu posso aplicar advertência verbal. E isso deve ser de forma reservada, deve ser registrado. Então, a advertência verbal ela é de forma oral, mas ela também precisa ser registrada e ter duas pessoas que estejam cientes desse acontecimento, tá? A outra penalidade é a multa, e aí essas penalidades aqui, gente, eu tô explicando elas do menor para o maior, né? Então, primeiro vem a advertência verbal, então que é a mais leve, digamos assim. Não resolveu, nós temos a multa, que é o pagamento, a obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator. Ou seja, vocês sabem que existem anuidades diferentes para enfermeiro e técnico de enfermagem, então dependendo de qual for o profissional que esteja envolvido, né, nessa questão de infração, é aplicado essa multa aqui de acordo com o valor da anuidade, certo? E a outra penalidade vai ser a censura, que vai ser a repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do COFEN e COREN. E aí esses órgãos, eles têm sites, eles têm aberturas para fazer portaria, para fazer menções, né? Tem redes sociais, então eles podem estar nessa situação aqui expondo, né, determinada situação ou determinado serviço, né? Inclusive essa semana mesmo eu estava vendo algumas ações, né? Porque esses órgãos, a gente já até comentou sobre isso, né? Esses órgãos, eles atuam de forma itinerante, né? E aí eu lembro que eu vi numa rede social, né, sobre um determinado COREN de um estado, e aí eles divulgavam, né, que eles fizeram visita em determinado hospital, em determinada cidade, e foi identificado aí eles falavam lá, listavam, né, o que foi identificado de errado naquele serviço. Então, eles têm essa forma de penalizar também, né? Não só os profissionais, mas também o próprio serviço, tá? A outra penalidade, né, e aqui, claro, são as penalidades mais graves, né? É a suspensão do exercício profissional. Então, vai ser a proibição do exercício da enfermagem por um período não superior a 29 dias, tá? Que será divulgada nas publicações oficiais do COFEN e do COREN. Então, é importante aqui a suspensão do exercício, né? Então, nós temos dois tipos de penalidades mais graves. Tem a suspensão, que é por um período não superior a 29 dias, ou seja, menos de um mês, né? E aí, isso, claro, vai ter que ser registrado o dia que vai começar e o dia que vai terminar essa suspensão do exercício profissional, e nós temos a penalidade mais grave, que é a cassação do direito do exercício profissional, que vai ser a perda total do direito de exercer a enfermagem, que será divulgada nas publicações do COFEN e do COREN, né? Inclusive, obviamente, do COREN, a qual aquele profissional faz parte, né? E essa penalidade é de competência do COFEN, certo? Então, essas penalidades aqui mais graves, elas são atribuídas pelos COFENs, tá? Tanto a suspensão quanto a cassação do direito do exercício profissional. Já essas outras penalidades que nós citamos no slide anterior, elas podem ser aplicadas também pelo COREN, certo? Então, é importante vocês lembrarem e saberem dessa diferença também, tá certo? E aí nós temos, claro, né? A gente está falando aqui de infrações, mas o que eu, enquanto profissional, preciso saber ou preciso alertar a minha equipe, né? Vocês que no futuro vão ser enfermeiros e enfermeiras e vão estar coordenando uma equipe, né? Então, quais são as condutas e informações que eu posso passar para a minha equipe sobre como minimizar o risco de infrações éticas, né? Infelizmente, as infrações éticas, elas podem acontecer, né? Não é algo que a gente está blindado, né? Elas podem acontecer, mas cabe a nós estar cientes
desses conceitos de cada uma delas, né? Não cometer e também estar atento a algumas condutas que a gente pode realizar, como, por exemplo, registrar por escrito todas as ocorrências, tá? Então, por exemplo, existem pacientes que eles se negam a tomar algumas medicações, né? Eu já vi muito isso, né? Principalmente crianças, né? Que tem, por exemplo, uma bezetacil para tomar, uma criancinha de 1 ano de idade, 2 anos de idade. E aí os pais sabem que é uma medicação bastante dolorida, né? E que pode causar alguns eventos adversos. E aí eles dizem, não dê não, né? Quando vê lá na prescrição que é bezetacil, diz que não dá. Então, situação como essa, registra, pede para o pai, o responsável, né, também assinar, dando ciência daquilo ali, para o sinal paciente se negou a tomar o atendimento, porque se porventura acontecer alguma coisa com esse paciente, você vai estar resguardado e não vai cair lá na negligência, né? Como algo que você poderia ter feito e não fez, entendeu? Então isso é muito, muito importante, gente. Não é à toa que a gente tem, vocês vão ver isso mais na frente, mas nós temos livros de ocorrência, quem já foi para o serviço de saúde sabe do que eu estou falando, livros de ocorrência e o próprio prontuário do paciente. É um documento importantíssimo que a gente precisa botar debaixo do braço e tá lá anotando tudo o que acontece, tá? Treinar a equipe de trabalho. Então, assim, é muito importante que nós, enquanto enfermeiros e enfermeiras, eu particularmente sou uma grande defensora e adepta da educação permanente em saúde, né, que é algo que a gente vai ver mais à frente lá em saúde coletiva, mas que é isso de treinar, de capacitar a equipe. Então, por exemplo, diante dessa situação aqui, você acha que isso se encaixa como o quê? Imprudência, negligência, imperícia, né? Porque são situações que muitas vezes acontecem no cotidiano e nós já estamos tão acostumados, né, que acabamos naturalizando. E aí é muito importante estar treinando, né, e atualizando esses conceitos, tá? Não inventar ou improvisar condutas, né, para não cair lá na imperícia e na negligência, né? Ou seja, não dar o jeitinho brasileiro. Observar a relação enfermagem-paciente e, inclusive, muito importante isso daqui, gente, de não confundir as coisas, né? Às vezes a gente acaba atendendo, né? Por coincidência, a gente está trabalhando em determinado serviço e chega uma pessoa que é da nossa família ou que é nosso amigo, que é mais próximo, e a gente acaba dando um tratamento diferente para aquela pessoa em comparação com o que a gente dá para os outros pacientes. Então, ou o inverso, né? Então, isso é muito importante, tá? A gente precisa ter uma linha tênue, né? Assim, uma linha realmente ser linear nesse cuidado que a gente presta para todo paciente, independente de qualquer coisa, né? Manter o sigilo profissional. Olha aqui o sigilo profissional que a gente tanto conversou, né? Tivemos aulas sobre isso. Fornecer esclarecimentos sobre os cuidados aos pacientes, tá? Inclusive, falando sobre isso, eu lembrei, né? Eu tenho uma colega que ela trabalha com pacientes oncológicos, né? Ela é técnica de enfermagem e trabalha com pacientes oncológicos. E aí aconteceu com ela a situação de que ela já era um paciente terminal, né? Estava hospitalizado, mas já era um paciente terminal. Ela estava administrando a medicação do paciente e no exato momento em que ela estava lá injetando a medicação no soro, né, lá no equipozinho, o paciente veio a óbito e o familiar estava do lado, né? Então, o familiar saiu esbravejando, né, o famoso acompanhante, que essa profissional era quem tinha matado o pai dela e tinha sido com a medicação, né? Então, veja só o quanto é diferente, o quanto é importante, por exemplo, a gente estar atento àquela aula que a gente teve sobre prescrição, né? Aquele medicamento está prescrito, então teve um profissional que prescreveu e eu estava lá administrando no horário correto, né? Então, manter sempre tudo muito esclarecido e muito bem registrado sobre esses cuidados. Manter também um bom relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho. Isso daqui também é muito importante, porque apesar de ser algo muito feio, né, mas pode acontecer de dentro de um serviço, um profissional, né, tá querendo prejudicar o outro de alguma forma. E isso acabar gerando danos não só para a pessoa que está sendo prejudicada, mas também para o paciente, né? Principalmente no paciente, tá? Então é muito importante que nós, eu digo nós enquanto enfermeiros e enfermeiras, porque é a gente quem coordena a equipe, né?
Então, a gente precisa estar ciente dessas situações para poder intervir quando isso acontecer. Intervir, inclusive, aplicando penalidade, né? Como a penalidade verbal que a gente também pode aplicar, tá? E registrar. E, por fim, não menos importante, ter conhecimento e domínio sobre o nosso código de ética, né? Tanto sobre o código de ética, quanto a lei do exercício profissional, que é o que nos rege, né? Que é o nosso manual, né, de como atuar. Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento mínimo, né, não tem como decorar todos os artigos, mas que a gente tenha um conhecimento mínimo sobre esse código de ética para estar exercendo a enfermagem de forma correta e livre de infrações, né? Então, era esse o assunto que eu queria conversar com vocês nessa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido sobre esses conceitos, né? E a importância deles para a nossa atuação profissional.